Oi, oi, oi! Ficou engraçado esse oi, oi, né? Ai, gente, eu sou tão atrapalhada das minhas ideias. Bom, a gente vai aprender hoje a fazer o ponto barra um por um. Como a gente já aprendeu nosso último encontro, a gente aprendeu a fazer o ponto meia, que eu sei que o ponto meia é o terror de toda tricoteira, porque toda tricoteira tem pavor do ponto meia, mas não precisa ter pavor não, gente. Não é tão difícil não, imagina, só treino, tudo é questão de treino. Então agora que a gente já aprendeu a fazer o ponto meia, e também já aprendeu a fazer o ponto tricô, e a gente já entendeu que o ponto meia e o ponto tricô é o avesso um do outro. Então se deste lado é meia, virou trabalho, do outro lado é tricô, né? Então a gente já viu no nosso último encontro que se você faz uma carreira inteirinha em ponto meia, virou trabalho, uma carreira inteirinha em ponto tricô. Virou trabalho, meia, virou trabalho, tricô, certo? Porque um é o avesso do outro. Agora, lógico que dá pra colocar os dois no mesmo plano, né? É só a gente fazer tricô e meia, tricô e meia, tricô e meia, e virou trabalho, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Bom, eu ainda tô com aquela tosse, gente, acreditem se quiser. Ainda tô meio cafunguenta. Porque São Paulo tá insuportavelmente seco. Fala aí nos comentários de onde você tá falando, se tá seco aí, se tá chovendo aí onde você tá, porque aqui não tá chovendo não, tá até faltando água. Bom, pra que serve? Depois eu falo aí, depois da vinheta eu conto pra vocês pra que serve. Entra a vinheta. Então, voltando. Bom, para que serve esse ponto barra um por um? Quando a gente vai fazer uma blusa, por exemplo, né, a gente precisa, se é uma blusa de manga comprida, normalmente a blusa ela tem um punho. Às vezes não tem não, tá? Tem blusa que não tem, mas tem, quando é um sobretudo, um casacão grande assim, tal, às vezes não tem. Mas às vezes a gente vai fazer uma caixa réu, né? Eu até tenho uma caixa réu aqui, vou mostrar pra vocês. Às vezes a gente vai fazer uma caixa réu, às vezes a gente vai fazer uma blusinha assim, meia estação, enfim. Então, a gente vai fazer a nossa manga e precisa ter o punho. Este punho precisa ser num ponto que tenha um efeito um pouquinho mais sanfonado, entendeu? Primeiro porque a gente vai passar a mão dentro dele, né? Segundo porque o punho normalmente costuma ser mais justinho. Então, o que a gente faz? Quando vai fazer o punho de uma blusa, a gente faz o punho com uma agulha mais fina e normalmente no ponto barra 1 por 1 ou no ponto barra 2 por 2. O que é o ponto barra 1 por 1? É o ponto 1 tricô, 1 meia. 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia. E o 2 por 2? 2 tricôs, 2 meias. 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Certo? Muito bem. O grande segredo pro ponto barra dar certinho é que vamos colocar aqui que você fez 1 tricô, 1 meia. 1 tricô, 1 meia. Quando você chegou no fim da carreira e virou o trabalho, naquele lugar onde está o ponto meia, você vai fazer outro ponto meia. Então vai ficar um pontinho meia em cima do outro. Uma fileirinha assim, ó, de pontinho meia. E onde estava o tricô, vai fazer outro tricô. Então, uma fileirinha de tricô, uma fileirinha de meia. E por isso que ele fica parecendo uma barrinha, tá? Vou pegar uma blusa aqui e vou mostrar pra vocês. Voltei! Então, vamos lá. Na falta de uma blusa, eu peguei duas. Então, eu peguei uma azul e uma vermelha aqui, que foi o que fiz. Olha, o meu esmalte, toda a cor da blusa. Ah, que legal. Foi sem combinar, viu, gente? Eu juro que eu não combinei pra fazer isso. Corta aí a tosse. Corta a tosse, tá? Bom, então. Então, você pode ver aqui, olha, que na manga aqui da minha blusa, olha, eu fiz uma barrinha aqui no comecinho aqui da manga. Essa barrinha a gente chama de punho na manga. Agora, quando é aqui embaixo, na parte de baixo aqui da blusa, aí é barra. E esta barra é o mesmo ponto
da manga, do punho. Então, aqui é barra, vendo? E na manga, punho. Olha lá. Manga e barra. Este ponto aqui desta barra é o ponto 1 por 1. Barra 1 por 1. Vendo? Normalmente, a gente faz então esta barra aqui com uma agulha mais fina, para que quando a gente coloca a mão aqui dentro da nossa manga, a nossa mão passe por aqui e a manga fique ligeiramente mais justinha perto do punho, né? O punho fique mais justo perto do punho. Por isso que o punho chama punho, porque fica no punho, né? Diga-se de passagem. Bom, esse daqui então é o ponto 1 por 1. Agora, esta daqui é o 2 por 2. Olha que lã. E aliás, essa lã é super grossa. Bem grossa mesmo. Esse aqui é um blusão que eu fiz, uma lã bem grossa. Então, este é o ponto 2 por 2, porque tem 2 meias, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, tá bom? Então agora vai entrar as mãozinhas mágicas aí, você vai ver como é que faz esse ponto 1 por 1, barra 1 por 1, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Conforme nós combinamos então, hoje nós vamos aprender a fazer o ponto barra 1 por 1. Para começar, precisamos sempre de um ponto de borda. Então fazemos um ponto de borda, um ponto meia, um ponto tricô, meia, tricô, meia, tricô. E assim sucessivamente até o final da carreira. Ao final de nossa carreira, fazemos mais um ponto de borda. E viramos o nosso trabalho. Quando chegamos na próxima carreira, fazemos um ponto de borda e observamos qual é o próximo ponto. Como o ponto meia é o ponto avesso do tricô, isso significa que no final da última carreira nós fizemos um ponto tricô antes do último ponto de borda. Então fizemos um ponto tricô e o ponto de borda. Na carreira atual, temos um ponto de borda e agora temos um ponto meia, porque o meia é o avesso do tricô, certo? Então, onde tem ponto meia, fazemos ponto meia. Onde tem ponto tricô, fazemos ponto tricô. Meia com meia, tricô com tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. E assim sucessivamente até o final da carreira. Chegando no final da carreira, um ponto de borda. E muito bem, fiz aqui antecipadamente algumas carreiras já para nós podermos ter uma noção do quanto que fica muito bonito esse ponto 1 por 1. Então este é o ponto que é chamado ponto barra 1 por 1, porque é um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia. Observe que o ponto tricô, ele fica um pouco escondidinho aqui no meio do ponto meia, o que dá, conforme eu falei no início do vídeo, aquela sensação de elástico, aquela sensação mais elástica. No próximo encontro, aprenderemos como fazer o ponto arroz. Muito bem, voltamos! Deu para entender direitinho aí como é que faz esse ponto barra 1 por 1? Que bom! Se você não entendeu, escreve aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, quero ouvir as dificuldades que vocês tiveram, quero saber se foi muito difícil aí para vocês e me conta.
Esse ponto barra e 1 por 1 também dá pra fazer blusa, viu? Dá pra fazer cachecol, dá pra fazer blusa, dá pra fazer o que quiser. Só que tem um detalhe. Lembra que ele é mais apertadinho, né? Ele é mais justinho, porque normalmente a gente usa pra fazer punho, barra e tudo mais, como eu falei lá no começo do vídeo. Então, se ele é mais apertadinho, mais justinho, então quer dizer que o trabalho vai ficar um pouquinho menorzinho, né? Mas, quando a gente faz uma amostrinha para fazer um trabalho, seja ele qual for, a gente vai contar os pontos sempre do ponto que a gente vai trabalhar, tá? A gente já viu aí no vídeo que eu ensinei vocês como fazer uma amostra, né? Depois que a gente aprendeu a fazer o ponto meia, eu ensinei a fazer uma amostra, que toda vez que você vai fazer uma blusa, uma capa de almofada, uma capa de puff, qualquer coisa que a tua imaginação mandar fazer, você sempre vai fazer uma amostra, ou seja, você vai fazer um pedacinho do ponto que você vai trabalhar. Não é um ponto qualquer aleatório, vozes da cabeça da gente, não. É o ponto que a gente vai trabalhar. Vou fazer uma almofada toda em ponto meia, então eu faço uma amostra em ponto meia, conto a quantidade de pontos que tem lá em 10 centímetros lá da minha amostra e vou calcular o restante dos pontos que precisam ser colocados para fazer o meu trabalho. Tá bom? Então assim, dá pra fazer uma blusa inteira em ponto 1 por 1? Lógico que dá. Inclusive assim, ela fica aquelas... Sabe aquela caixa real que fica toda justinha, apertadinha no corpo? Fica desse jeito, fica legal. Dá pra fazer com muito mais quantidade de pontos e ela ficar larguinha. Mas se colocar muito mais quantidade de pontos, vai gastar mais lã. Então dá pra fazer? Dá. Só que aí tem que comprar bastante lã, tá bom? Tem que comprar aí, sei lá, 3 novelos de lã a mais, ou de linha a mais, ou do trabalho que você for fazer, para poder alcançar o mesmo tamanho que se você fosse fazer a sua blusa toda em ponto meia, ou o seu trabalho todo em ponto meia, ou todo em ponto tricô. Tá certo? Muito bem. Nos vemos na próxima semana. Manda seu joinha aí, deixa aí o seu joinha, manda um comentário bem legal, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, compartilha esse vídeo e fui! Até a próxima aula.